Olá, amigos, estamos de volta com o nosso programa Expressão Universitária. E no programa de hoje temos excelentes convidados ligados ao curso de Psicologia e que tem duas temáticas extremamente importantes que a gente vai debater e esclarecer melhor essas temáticas, e tenho certeza que serão do interesse de todos vocês aí em casa. Bom, a informação é de que os acadêmicos do curso de Psicologia, com a supervisão do professor Paulo Kautz, desenvolveram 2 trabalhos de pesquisa na área sexual: negligência da educação sexual e sexo e envelhecimento, a verdade que você precisa conhecer. Bem-vindos em primeiro lugar, depois a gente apresenta um a um, mas professor, me explica ou nos explica um pouquinho, afinal de contas, por que especificamente esses 2 assuntos? Eu sei que o curso tem N assuntos sendo pesquisados, mas especificamente a respeito desse, professor. Ok. Saudar então ao Ademar, né, aos acadêmicos, nossos acadêmicos, né, aqui presentes, e ao público em geral. O objetivo, rapidamente colocando, né, Ademar, é trazer para a comunidade em geral, né, alguns assuntos que, em geral, eles são tabus, preconceituosos, né, e muitas vezes mal informados na condição e expressão de nossa sexualidade humana. Então, o objetivo é trazer, né, aqui, né, estender isso ao público em geral, de uma linguagem mais direta, científica, sim, né, estudada, instrumentada, pesquisada, mas que possa ajudar as pessoas a poder lidar cada vez mais com as suas questões sexuais, desenvolver uma naturalidade da sexualidade, né, que é o nosso grande objetivo, né, enfim. Pensamos sempre, como diz Foucault, que quando calamos sobre algo, é porque nós estamos negando a sua existência, né? E hoje a gente vai ver aqui, né, o quanto essas temáticas, o sexo no idoso, no envelhecimento, né, e a educação sexual precisa ainda, né, de uma extensão maior para que a gente possa ajudar as pessoas a lidar com as suas dificuldades, suas dores, enfim, né, uma compreensão da prática social, que nada mais é a educação como um todo. Feito essa colocação, professor, eu queria apresentar aqui os alunos Inayara Bergamaschi de Freitas, o João Vitor Zanandrea Batistella e a Ana Clara de Carvalho Rovani. Então, grato também a vocês por estarem presentes nesse espaço. Eu acredito que esse é um espaço enriquecedor. Afinal, então, vamos para a nossa primeira temática sobre negligência da educação sexual. O que se considera exatamente educação sexual? Não sei quem é a pessoa que vai... Eu fui escolhida. Então tá, beleza. Fala, Inês. Boa tarde a todos. O que é educação sexual, né? Acho que a gente ouve bastante falar disso com as mídias atuais, enfim. Mas o que realmente é educação sexual? E aí a educação sexual é a transmissão de informações, conhecimentos sobre a questão da vivência da sexualidade, né? Questões relativas à contracepção, a hábitos saudáveis, há várias questões que envolvem uma vivência sexual que é saudável. Aqui eu queria falar da questão das ISTs, né, das infecções sexuais transmissíveis, que são muito, que a gente ouve muito falar, né, que está acontecendo, que ainda acontece, que as pessoas não têm essa consciência. Então, num processo de educação sexual, a gente recebe informações de como se prevenir, como é que faz isso, como é que vive uma sexualidade que é saudável, principalmente na adolescência, né, que é essa inserção aí no mundo sexual. Uhum. Tem um aspecto importante nesta tarefa toda, né, que é a participação da escola e da família na educação sexual. Afinal de contas, quem deve ser a primeira responsável? A família, a escola, porque em função de todos os tabus sociais e que atinge a todos desde sempre, afinal de contas, existe uma hierarquia. O ideal seria que a família começasse a tratar desse assunto. Mas a gente sabe que educação sexual sempre foi tabu, sempre foi problemático em
não diria em todas as famílias, porque algumas realmente se preparam melhor, depende do preparo do casal, enfim, se existe um psicólogo, se existe um médico na família que possa contribuir, mas afinal, qual é o papel destas duas partes a respeito disso? O trabalho tem que ser em conjunto, né? Não adianta ser só em um lugar. O trabalho é da escola e o trabalho também é da família. Na escola, a gente pode pensar, a escola é um lugar de aprendizagem, né? Um lugar de ensino. Então, a gente pode pensar na educação sexual na escola de uma forma mais científica, com dados sobre a reprodução humana, anatomia, questões das ISTs, como é que eu me previno, o que eu uso, o que eu faço. Até questões na educação sexual podem entrar até questões de gênero, que podem ser, sim, trabalhadas na escola com uma informação mais científica. Mas a família, ela também é muito importante. A gente sabe, né, como a família é influente e como ela é o primeiro contato que a gente tem com uma instituição desde que a gente nasce. Então, a família, ela pode abrir esse espaço para a afetividade. Porque aí na família tu pode se sentir confortável para te falar das tuas experiências, tirar dúvidas que às vezes na escola tu não consegue, né, que não é tão aberto. Então a família, ela proporciona esse espaço de segurança, de confiança, em que tu pode relatar a tua experiência, tirar dúvidas, enfim, ser você mesmo e se sentir confortável. Isso, inclusive, fortalece o vínculo familiar. É difícil, né? Tu disse. Difícil. É difícil, não é todo mundo que vive isso, mas é uma coisa possível, né? Mas a família em si, será que, na grande maioria dos casos, possui a informação necessária para repassar aos filhos? Eu tenho esse temor. Dá para se pensar que essa educação sexual na escola, ela deveria acontecer há muito tempo, né? E se acontecesse, talvez a família tivesse. Mas é muito difícil a gente ouvir falar sobre isso, né, João? Eu penso que quando a gente fala de educação sexual, a gente fala de um olhar multiprofissional, né? A gente tem aí uma base, então, que ela é pedagógica, mas ela também vem da psicologia, ela também vem da área da biologia, da medicina, que é abarca diversos olhares, né, em cima desse tema. Então, quando a gente fala disso, a gente tem que pensar que, sim, a escola é muito importante, mas que as famílias também precisam se preparar, porque é um papel da escola, mas é um papel da família, é um papel da comunidade, e que a educação sexual, ela é isso. Ela é um olhar diverso e que necessita, né, dessa funcionalidade para que se ocorra de uma forma plena. E eu acho também interessante a gente pensar que a escola, ela é não só um papel de educação, mas ela é um espaço onde a gente convive socialmente, né? E indivíduos que ainda estão em formação. E que essa socialização, ela é fundamental para que a gente tenha uma educação sexual plena e saudável desses jovens. Quando enfim. se fala em tabu, entende-se barreiras. Afinal de contas, tem barreiras mais fáceis e outras mais difíceis para a gente superar. Até complementando essa questão dos colegas, nós temos que entender que uma das grandes dificuldades da educação sexual são esses tabus, né? Porque o tabu e o preconceito se tornaram parentes muito próximos, né? Esse tema, né, em geral, da sexualidade, da educação, né, sexual, é um fator que muito tempo foi rejeitado, discriminado, né? Porque o que acontece, né? Muitas vezes proibido, né, professor? Proibido, mas o que é exatamente proibido? O que é proibido? É preservar aquilo que não quer se mexer, porque se mexer, tu vai lidar com o desconhecido. Né? E essa é a grande questão no tabu. E eu não conheço o desconhecido. Né? E não conheço. E eu não sei, eu não estudei. Sem dúvida. Então, o que acontece é como se fosse profanar aquilo que está ali cristalizado, né? Dentro dessa condição. Até certos tempos atrás, né? Nossos acadêmicos sabem disso, estudam e pesquisaram em cima disso. Algumas condições sexuais, através dos impulsos sexuais na antiguidade, eram necessárias à proibição, para que pudesse se respeitar o direito do outro, de desejar, de querer o quê dentro da sexualidade, né? Então, esses controles foram necessários. O problema é que eles viraram repressão dentro da condição, né? E tabus cristalizados. Por exemplo, anos atrás, a virgindade era um tabu,
o divórcio, né, era um tabu. São paradigmas, né, que foram muito difíceis, com muita luta, foram se desconstruindo, né, nessa linha, né, do tabu, que se uniu muito ao preconceito, que até hoje, nos dias atuais, nós lidamos com extrema dificuldade, nós todos aqui que lidamos com a sexualidade, temos extrema dificuldade de poder lidar tanto com as repressões, né, com o que é uma libertação dentro da nossa sexualidade em função de nossos desejos, né? Se houvesse mais pesquisa, assim como vocês estão fazendo nesse momento, que é bem-vinda à nossa realidade atual, poderia haver menos assédio, poderia haver menos estupro, na concepção de vocês, isso poderia contribuir, porque isso lá no fundo, de repente, é falta de... Não é? O pessoal diz, não, isso é violência. Às vezes é falta de informação. Estou certo ou não, professor? O senhor que é mais... Queres colocar? Não conheci nesse aspecto. Ana, entra por nossa conversa aí, sem problema. Creio assim que ter um embasamento e uma informação, né, acima disso contribui para que as pessoas não façam tais coisas, né? Porque às vezes as pessoas fazem, mas não sabem que existem consequências atrás, né, em decorrer de tais situações. Então, acho que expondo mais, falando mais sobre e se conhecendo, porque se a gente não se conhece, a gente não sabe como atingir o desejo do outro, que é algo que a gente, né, aprendeu muito com essa disciplina, mas é o autoconhecimento. Então, se a gente não se conhece, a gente acaba envolvendo as fragilidades das outras pessoas e fazendo com que a gente atinja no outro, né, enfim, e acaba gerando esse assédio, acaba gerando, né, esses conflitos, enfim, que é algo que vem de dentro de nós, é fragilidades nossas que a gente não consegue resolver consigo e a gente acha um alvo, né, e aí acontece essa questão do assédio. Mas também, Ana, eu acho importante falar dessa questão da educação sexual, que isso Com também certeza. entra na educação sexual. Essa ideia de até onde eu posso ir, essa ideia do preconceito, da discriminação, tudo isso pode ser trabalhado na educação sexual, De olhar né? o outro, né, como Exatamente. objeto, enfim. Eu penso também, né, o professor já nos traz isso em diversas aulas, de que estudar a sexualidade humana é um estudo histórico, né? E a nossa cultura ocidental, diferente da cultura do Oriente, o Oriente sempre viu a sexualidade com uma naturalidade. E nós, aqui no Ocidente, a gente já trouxe o tabu, né, essa barreira, como foi colocado. E eu acho que esse estudo que a gente faz, essa pesquisa e esses debates desconstroem esses tabus e que nos levam a uma vivência da sexualidade de uma forma mais humana, talvez, também, né? Fala, professor. Sim, né, nessa questão, sim. Veja bem, essa questão do teu questionamento, o que a gente pode abrir, o que pode ajudar, ter o objetivo, né, do encontro nosso aqui, né, de ajudar a população em geral a poder ter uma compreensão melhor de tudo isso, né? Como eu falei antes, né, a educação sexual é uma prática social, foi instituída pelas culturas, né? Umas mais conservadoras, mais repressoras, outras mais libertárias, né? Mas o objetivo qual que é? Instruir, transmitir o conhecimento, né? Fazer com que valores e conceitos se respeitem, como foi falado pelos colegas, né? Se respeite, né, os limites, as limitações, mas também a permissão dentro de, isso vai ser, acredito que mais colocado adiante, até na questão do envelhecimento depois, de uma sexualidade saudável. Isso é fundamental, né? Como todos aqui colocaram, né? As questões da educação, da questão preventiva, da questão orientativa, né? Uma sexualidade saudável, né? As pulsões sexuais são as nossas necessidades sexuais. É aquilo que nós precisamos, assim como a gente precisa comer, né? E a gente come e traduz isso através da fome, né? No alimento, na nutrição, nossa sexualidade é traduzida através do nosso desejo. E esse desejo, ele tem que ser subjetivo, né? Dentro daquilo que realmente nos interessa e tem a ver com aquilo que realmente nos faça bem e preenche, né, o que realmente nós temos como necessidades, né? Mas para chegar nisso que o senhor está comentando, temos que construir caminhos ou já existem esses caminhos? Não, os caminhos estão aí, né? A questão é o equilíbrio. Nós precisamos equilibrar a coisa. O caminho já foi construído de 40, 50, 60 anos para cá.
com a liberação da sexualidade, principalmente da mulher, né? Principalmente, a gente estuda bastante isso, né? Onde a mulher pôde, né, externar, expressar, sentir seu desejo, né? Enfim, né? Não só na sexualidade, a mulher do voto lá atrás, né? Do trabalho, do salário igualitário ao homem, enfim, e na sexualidade também. Então, dentro desse conjunto, a sexualidade começou a se construir novas formas de sentir prazer, né? Novas formas de desejar, né? De uma forma mais liberal, mais libertária. Então, hoje nós estamos numa caminhada. A questão é hoje, nos dias de hoje, a gente conseguir, como eu falei na questão do equilíbrio, ter essa forma saudável e uma forma que não se torna saudável, porque daqui a pouco o desejo não é aquilo subjetivo nosso, e sim do que dizem que nós temos que fazer enquanto sexualidade. E aí nós vamos encontrar algumas coisas em sexualidade que não vão realmente nos satisfazer. E sim naquela coisa do desejo subjetivo, que é da massa e não do indivíduo como tal. O segundo trabalho de vocês é sobre sexo e envelhecimento. Aqui diz o título: A Verdade que Você Precisa Conhecer. Afinal de contas, qual é a verdade que nós precisamos conhecer, então? Vamos lá. Então, a verdade que nós precisamos conhecer, né, é que o idoso, enfim, ele também busca essa qualidade de vida, né? E é muito visto, assim, o idoso como a gente sempre pensa o trabalho como aspecto emocional, econômico e social, né? Aí a gente passa para o idoso que se aposentou, que está no lar, que está isso, que está aquilo, e a gente não passa a olhar tanto ele, porque ele não está nesse meio, né? Mas a gente tem que olhar ele, sim, e ele às vezes não é visto. Então, por isso que a gente trouxe a sexualidade, né, no indivíduo idoso, para a gente começar a olhar ele, né? Porque a gente tem que atribuir ele como sinônimo também de bem-estar. Não é porque ele está na velhice que ele não é sinônimo de bem-estar. Muito pelo contrário, né? A gente tem que pensar no bem-estar tanto emocional quanto físico. Então, onde que está o papel da sexualidade, né, aí no idoso? Ele está relacionado a toda a autoestima dele. Quando ele está ativo, enfim, nessa relação, a autoestima dele vai estar mais alta, né? A tendência a reduzir estresse, ansiedade, depressão, trazendo mais para patologias, né, da nossa área, ela é frequente, ela proporciona, né, esse não estar nessa situação. A questão também da atividade, né, física, enfim, vai proporcionar a questão de circulação sanguínea, liberação de hormônios, né, que vão trazer prazer e relaxamento para esses idosos, né. Também a questão de intimidade do casal, vai fortalecer esses laços deles, né. Enfim, esse afeto. E também, como eu estava comentando antes, como antes ele está nesse meio social e depois ele é visto como uma redução, que a gente pode pensar no isolamento mesmo. Então, essa interação afetiva que ele tem conjugal vai ajudar a combater esse isolamento, a combater a solidão e esses problemas, né, enfim, na terceira idade. Um dado legal, acho que de ser comentado, é que a gente está no Junho Violeta, que é o mês de combate à violência contra os idosos. Então, viemos no dia certo. Viemos no mês certo. No mês certo. É importante ter levantado essa questão, né? Okay. Que eles são vistos, né? É, isso aí. Eu gostaria de colocar uma questão, junto com a Ana aqui, né? Essas colocações que ela fez importantes, né? Dois componentes que eu agregaria, que temos que entender o seguinte: a questão do idoso, né? Que a partir de uma certa idade, ele não faz mais parte do processo cultural, né, de produção, no aspecto do capital, né? Então, a partir do momento em que ele é excluído, é excludente, né, da condição profissional, e ele não faz parte, né, do papel produtivo, uma série de coisas da função, né, do idoso que até então, né, era valorizado na estrutura social, as mídias fazendo propaganda de venda para o jovem, para a meia-idade, para o idoso, né, isso é muito difícil de acontecer. Então, hoje é muito negligenciado de forma, vou usar o termo, de forma burra, pelo pessoal de marketing, porque existe uma gama enorme de consumidor que está excludente dessa questão.
Outra questão também que pega bastante, né, em especial da mulher, né, idosa, que sofre muito, que é a partir do momento que ela não tem mais a capacidade de reprodução. Né, no climatério em diante, na menopausa, que está dentro do climatério, que são etapas da vida, né, da mulher, né, enfim. Então, esse papel não reprodutivo, de forma preconceituosa, foi instituído há muitos anos como também uma questão excludente. Né? Hoje, nós temos que, em torno de mulheres de 60 anos ou mais, a metade não tem seus parceiros mais, por separação, viuvez, né, ou mulheres sozinhas, né? Então essas pessoas, como a Ana colocou, né, tem que de alguma forma incluí-las, porque não é verdade que o sentir o desejo está excluído. Né? De alguém que não tem mais o processo de reprodução, que não participa mais do processo de produção social, cultural, material, financeira, né? Não, muito pelo contrário, as pesquisas nos mostram que ele sente desejo, só que também temos que entender que não é a mesma coisa, lógico, que um jovem, que uma meia-idade. Não, existem outras formas. Foi estudado ali, né? Até os colegas também podem se colocar, as outras maneiras que não, né, a cópula, o coito, né, o ato sexual, são outras formas de vivenciar a sexualidade. Não sei se os colegas gostariam de colocar até sobre isso, né? A gente também vai trazer isso, né, na questão do envelhecimento, mas quando a gente fala sobre sexualidade, é muito visto como ato sexual. E, na verdade, não é isso, porque a sexualidade, ela envolve muitas outras coisas. O carinho, o afeto, o contato, né, na velhice, puxando um pouquinho, estar com o parceiro não demonstra você estar no ato sexual, mas sim tudo que vem por trás disso, que é o carinho, que é o afeto, que é o estar junto, como eu citei. E tem algo bem importante que o professor Paulo falou, e trazendo um pouco o que antes os colegas falaram, a gente vem através de uma construção, né, para o que a gente tem hoje. Então, a mulher, ela não é mais vista como fonte de reprodução apenas, né? A mulher também é vista como fonte de sentir o desejo, né? De fazer aquilo por desejo e não por reprodução. Então, é basicamente isso, assim, é quebrar esses tabus, né? Só tabus, cheio de tabus, né? Mas o professor falou um aspecto importante, que inclusive está aqui no trabalho de vocês, sobre isolamento social. Me parece aí uma chave que teria que virar, porque o isolamento realmente é uma... um complicador. É outro tabu para superar. Porque às vezes ou é por depressão, ou é pelo próprio convívio. Não, eu já não tenho mais amigos, eu já não tenho mais isso, não tenho mais... Não. Existem grupos, estamos falando de idosos, ainda funcionando e muito bem. Só com um porém. Praticamente só mulheres. Então são as mulheres, me parece, que se mobilizam mais do que os homens. Existe uma razão para isso, de acordo com as pesquisas de vocês? Eu penso, primeiro, falando nesse contexto, né, a gente vive hoje uma sociedade que a gente fala muito de longevidade, né? Isso. Dessa qualidade de vida na terceira idade, e que como não é fácil, né, ter essa qualidade de vida, e eu acho que essa questão que tu traz das mulheres buscarem mais isso, vem de uma cultura machista, né, que a gente vive, onde o homem não busca conhecer a sua saúde, conhecer a sua sexualidade, né? A mulher é mais estimulada a isso da saúde desde sempre. Né? Acho que também tem uma correlação aí. E pensando no que a Ana trouxe, o professor falou, a gente até brincava antes de que os 60 anos de hoje é os 30 de ontem, né? Então eu acho que a gente vive numa sociedade onde os idosos têm mais oportunidades de vivenciar suas vidas sociais, sexuais, enfim. Mas o isolamento é um fator real, né? É um fator real e que causa prejuízo aí na psique dessas pessoas, levando a um sofrimento profundo, exatamente. Mas tem alguns caminhos, algumas orientações que vocês também pesquisaram. Então, Ana, não sei se é contigo mesmo esse aspecto aí. Quais as orientações aos idosos que você tem nesse momento? Vamos lá, então. Quais são as nossas orientações, né, para os idosos, enfim?
é a questão do diálogo, né? Ter uma conversa aberta com o parceiro para que vocês possam conversar sobre esse assunto, né? Manter essa comunicação, o que é a minha limitação no momento, quais são minhas expectativas, né? Ser realmente honesto, porque isso que fortalece o vínculo, né? Então, ajuda realmente a superar as dificuldades, né? Então, realmente ter essa conversa aberta e saber as limitações do parceiro, né? E também, principalmente, conversar sobre o que ele gosta, né? Sobre as questões do que você gosta. Colocar sempre a comunicação em primeiro lugar. E, acima de tudo, falar sobre sentimentos e emoções. É difícil, mas a gente tem que falar sobre o que a gente sente, porque o outro não sabe o que nós sentimos. Então, se nós não verbalizar, se nós não expressarmos o que a gente sente, o nosso parceiro não vai ter como saber e adivinhar o que a gente... A bola de cristal ainda exatamente. não é psicólogo, né? Não temos bola de E cristal. outra questão também é o que o João já tinha comentado, que é a questão das frequências médicas, desse acompanhamento, né? De estar sempre atrás, enfim, de monitorar a saúde, né? Que isso também vai ajudar. E também a questão de explorar novas formas de intimidade, né? Porque, como a gente cita sobre os tabus, enfim, a sociedade é muito voltada para a juventude. A juventude ter as questões envolvidas com sexualidade, né? Mas a intimidade, enfim, a sexualidade, ela faz parte, né, de todas as idades, enfim. E na sexualidade, então, a gente pode pensar nessas adaptações às práticas, mas não nessa falta da prática, entende? Então, vai envolver realmente isso, envolver essas carícias, os abraços, os beijos, né? Outras formas de afeto que não limitam em si a sexualidade por si, né? Essas são as expressões. É bem importante, né, essa manifestação, porque tem caminhos, né? E um dos objetivos nossos aqui é poder ajudar as pessoas a poder também achar seus caminhos. Duas coisas que eu gostaria de colocar, né, dentro de todo esse contexto que está sendo debatido aqui hoje. O ser humano, né, ele vive sob dois princípios. Dentro de uma análise psicanalítica, a gente, né, na base trabalha, dois princípios. O ser humano procura, com o princípio de vida, o prazer. Então, nós vivemos pelo princípio do prazer. E uma outra condição que nós vivemos é a evitação da dor. São os dois princípios psicanalíticos puros que nós temos, né? Dentro de um princípio de realidade. Mas é o princípio do prazer e a evitação da dor. Na terceira idade, o prazer, logicamente, ele ficou muito restrito, né? Em função, né, de hoje o nosso idoso, né, 80, 90, ele vem logicamente de uma formação, de uma completamente, não, eu vou dizer que não é nem repressora, ela é anulada, foi anulada porque não existia, né, o componente de falar sobre, né? Até hoje nós temos resquícios familiares de que não se fala, né, sobre sexualidade, está dentro dos tabus. Mas onde é que eu quero chegar dentro dessa colocação, né? No processo de evitação da dor, né? A evitação da dor do idoso, né, não é somente a questão física em si, mas principalmente a emocional, que tem a ver o quê? Com aquilo que a Ana colocou fundamentalmente, que é um dos grandes males, um dos grandes medos do ser humano, que é a solidão. Porque a solidão, ela denota, né, uma condição de não pertencimento. Você, aos poucos, você está partindo. Mesmo que tu não tenha uma doença, que não tenha um câncer, problema cardíaco, né? Você tem uma saúde boa na velhice, mas você já está partindo. Porque, na verdade, a todo momento, a angústia, né, e a ansiedade, pelo medo, né, de que você possa não mais pertencer, gera uma dor muito grande. E na terceira idade, é muito difícil você achar meios de poder sair daquela condição, porque não tem mais passo atrás. E o próximo é a morte. Né? Então, como diz a Ana, né, e os colegas também trouxeram, existem formas, né, através da família, dos grupos, etc., da conscientização da sociedade, né, de quebrar esses preconceitos para que possa, de alguma forma, incluir, fazer de alguma forma eles
né, esse idoso, pertencente para evitar a condição de solidão, porque se a solidão não é redimida, como eu coloquei, o próximo passo excludente é o fim da vida. Não é? Que pode ser muito antes dos 80 ou 90 anos. Com certeza. Né? Se perder o sentido da vida antes, você com certeza não encontra o prazer e nem condições e mecanismos de fuga da evitação da dor. Por fim, aqui, a gente já ultrapassou um pouco o nosso tempo, mas eu queria não deixar passar em branco e primeiro cumprimentá-los pelos assuntos que vocês estão pesquisando e colocar esse espaço à disposição para discutir outras pesquisas, professor Paulo. E não precisa ficar com temor, não? Esse espaço é nosso, não é meu, não é da TV, esse espaço é nosso. Então, por favor... Eu gostaria de valorizar, né, bastante o grupo. Hoje está aqui representado pelos 3 acadêmicos, mas o grupo ele é mais extensivo, né? Todos que estão aqui... Eu falei o nome não todos, falou, mas está aí. Mas então vamos... Eu acho que é interessante então eu gostaria, Marcinho, de valorizá-los. Se o senhor cita, ou alguém cita aí, por favor. De valorizá-los, né, pelo trabalho maravilhoso. Eu tenho uma convicção, fico muito feliz, eles sabem disso, né, de poder estar ajudando eles a serem profissionais verdadeiros. Né, que pensem nas pessoas, que realmente desenvolvam a capacidade de ajuda, que é o nosso papel. Né? Então, estou muito feliz porque tenho certeza, né, que esse grupo e outros alunos nossos têm uma enorme capacidade e temos muitos profissionais para tantas demandas psicológicas que vão aparecendo. Era isso. Então, antes de terminar, eu só queria salientar que o grupo que fez a pesquisa da negligência da educação sexual é composto pela Inayara, que está aqui conosco, pela Natália Batistella Figueiredo Torma, pelo João Vitor, que está aqui conosco, e o Vinícius Klein Esfredo. O outro trabalho sobre sexo e envelhecimento tem a presença da Ana, que está aqui conosco, da Bruna Poncelet Caldarte, a Júlia Carolina Layer Pan, a Letícia Kurek e a Marina de Broin de Oliveira. Feito o devido registro, claro, com a orientação do professor Paulo César Caldas, que nos dá a honra da presença aqui no nosso espaço. Não sei se precisa alguma complementação sobre esse assunto, fiquem à vontade. Acho que a gente agradece, né, a oportunidade de vir aqui fazer essa conversa com vocês. Para nós acadêmicos é muito importante também, faz parte da nossa construção, da nossa jornada aí profissional. Agradecer ao professor também, que sempre esteve junto com a gente nesse processo, que para nós é muito importante, né? Eu acho que também a gente deixa registrado, assim, essa questão do nosso tema da educação sexual, como isso é importante e como isso muda a vida das pessoas, quão mais saudáveis são as pessoas que passaram por esse processo, né? E assim como aprimorar também, porque muitas vezes a gente fica no ambiente da faculdade, né, acadêmico, e a gente não traz para a sociedade tudo que a gente pesquisa, né? Então, realmente agradecer ao professor Paulo por essa oportunidade de fazermos buscar e colocarmos em prática e principalmente passar para a sociedade, né, que é o mais importante. Não adianta a gente ter o conhecimento e não compartilhar, né? Então, muito obrigada pelo momento. Eu que agradeço, nós aí, o pessoal que está em casa certamente fica agradecido, porque esse é um momento sempre enriquecedor aí para a nossa formação também. Um último esclarecimento, eu quero dizer que esses são todos os componentes dos 2 grupos, são estudantes do 7º semestre do curso de psicologia. Tenho certeza que teremos excelentes psicólogos pela frente aí. Ok? Grato mais uma vez a vocês, o nosso carinho, o nosso abraço. A você em casa que semanalmente nos prestigia, o nosso carinho, o nosso abraço também. Até o próximo programa.